Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, estamos juntos mais uma vez aqui no canal do YouTube. O projeto Memória Capixaba é um projeto que nós criamos há uns 15 anos mais ou menos, estamos já chegando a 100 mil seguidores no nosso repositório no Facebook, né? Aqui está o Facebook do Memória. Gente, olha que bacana, 97.288 participantes desse grupo. É gente do Brasil, do mundo, capixabas, né, que moram aqui no Espírito Santo e ausentes também, né, que a gente congrega aqui no grupo Memória Capixaba, que foi o primeiro grupo de história do Espírito Santo criado no Facebook. E a gente tem muito orgulho, né, de tocar esse projeto. Nós começamos ele há 13 anos atrás, mas já angariando material há muito tempo, né, muitos anos, né. E eu vou trazer aqui para vocês agora uma pesquisa que nós fizemos há alguns anos atrás, em 2020, que trata da lei dos sexagenários, né? Que é uma coisa triste, uma história que a gente não gosta de ficar relembrando, mas como eu sou descendente de escravos, então a gente de vez em quando tem que bater nessa tecla, né? A lei, gente, é a lei de 28 de setembro de 1885, é a lei Saraiva-Cotegipe, lei dos sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos de idade, né? A lei também regulou diversos aspectos relativos à alforria de cativos, né? Bem como determinou uma nova matrícula e novas regulamentações para o Fundo de Emancipação, acrescentando algumas determinações como a lei do ventre livre, que é anterior à lei dos sexagenários de 1871. Essa lei, a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a lei do ventre livre, de 1871, e a lei dos sexagenários, de 1885, que são leis do Segundo Império, né, da Dom Pedro II e Princesa Isabel, que culminaram, né, com a abolição em 1888, graças a Deus, né? E o Brasil foi um dos últimos países a libertar os seus cativos, né? Uma história muito triste. E eu fiz aqui, gente, uma pesquisa no Espírito Santo, né? Trazendo inclusive uma coisa muito curiosa, que é a relação de nomes de escravos, né? De cativos, vamos chamar de cativos, né? Escravo me dá uma... eu não gosto. Mas apesar da gente saber que a escravidão sempre foi uma coisa permanente na história da humanidade, né? Isso não acabou, ainda não acabou. Escravos na antiguidade, na Grécia antiga, na Roma antiga, existiam rainhas escravas, reis escravos, né? Generais escravos, né? A gente vê o que aconteceu nas guerras púnicas, por exemplo, com Cartago, que generais foram feitos escravos e condenados, sempre foi assim. E isso não quer dizer que eram africanos, né? Não. Existiam escravos mouros, escravos africanos do norte da África, escravos no Mediterrâneo, no Oriente Médio, escravos de todas as etnias, gente. Isso sempre foi assim. Inclusive na Escandinávia também, na Inglaterra antiga, né, na época do imperador Adriano, havia escravo de todo jeito. É que nós hoje temos essa noção de que escravidão é somente escravidão de povos africanos, mas isso não é verdade. Sempre houve escravidão na história inteira da humanidade, especialmente na Grécia Antiga, né, e suas cidades-estado, onde haviam guerras intermináveis durante 500 anos aproximadamente, e depois a mistura que houve entre o Império Romano, o surgimento do Império Romano e da cultura clássica grega, né? A gente pode citar o Homero, por exemplo, e falar da Odisseia e falar dos livros da Antiguidade que tratam desses assuntos, né? Até trazendo Rômulo e Remo como descendentes da Guerra de Troia e tal, mas isso é outro assunto. De qualquer jeito, a escravidão sempre permeou a história da humanidade, e a gente tem que deixar isso bem claro na nossa cabeça. A escravidão não é só a escravidão de povos africanos. A escravidão no mundo inteiro sempre houve escravidão. Inclusive no Oriente também, né? Na China, no Japão,
o Japão era o grande império, os mongóis também, na China e tudo, sempre houve escravidão. A gente não vê escravidão na história da Índia, né? A história da Índia realmente é diferente. Mas voltando aqui ao Brasil, e a gente tem essa história muito bem detalhada a partir do século XVII, né? Logo 100 ou 150 anos depois do advento do descobrimento, né? Que começou essa migração, digamos, né? De povos africanos cativos para o Brasil e para os Estados Unidos também, né? Agora, tratando da lei dos sexagenários no Espírito Santo, a lei de 1885, 28 de setembro, a gente fala aqui que escravos entre 60 e 65 anos estarão libertos e isentos de prestações de serviços a partir desta data. Essa é a lei, gente. Eu vim vendo aqui, inclusive as matrículas, os arrolamentos, né? Tudo que foi feito no Espírito Santo por conta dessa lei federal, né? Federal não era federal, era império, uma lei imperial, desculpem. Alfredo José de Lima, despachante geral da alfândega desta província, do Espírito Santo, mediante módica retribuição, encarrega-se da matrícula de arrolamento de escravos em conformidade com a Lei 3.270, de 28 de setembro de 1885, que regula a extinção gradual do elemento servil. Aquelas pessoas que o queiram honrar com sua confiança, não podendo virem a esta capital, podem enviar-lhes procuração e documentos que justifiquem o domínio de seus escravos, né? A pessoa tinha que comprovar como sejam a relação apresentada à matrícula em virtude da lei de 28 de setembro de 1871. Essa lei é a lei do ventre livre. Escrituras de compras de homens e mulheres, né, cativos. Formal de partilhas, quando havia partilha você dividia também os escravos, que eram ditos bens da família, né? E caso tais documentos não possuam, devem determinar por quem foi matriculado o escravo em virtude da referida lei, a fim de poder-se perante a estação competente solicitar-se a precisa certidão. A certidão de propriedade, né, do proprietário. E triste essa história, né? Muito triste. Me incomoda falar sobre esse assunto, mas é a história do Brasil, a gente tem que tocar, né, adiante. E também se havia mulheres dentro da lei do ventre livre, para que se pudesse ajuntar essa papelada para dar prosseguimento no processo da lei dos sexagenários, né? Aí segue aqui, pode ser procurado esse agente, né, da alfândega, Alfredo José de Lima, nos dias úteis no edifício da alfândega, que ficava aqui na Praça 8 de Setembro, na Praça do Relógio, durante as horas de expediente, e na casa de sua residência, na rua do Conselheiro Costa Pereira, número 6, em Vitória. Matrícula de escravos, arrolamento de sexagenários, na tipografia da província do Espírito Santo, está se imprimindo conforme os modelos oficiais, relações para matrícula de escravos, segundo as exigências da novíssima Lei 3.270, de 28 de setembro de 1885, que regula o elemento servil e bem listas para o arrolamento dos sexagenários. Aceita-se desde já encomendas, fazendo-se considerável abatimento, sendo grande o pedido. Então eles estavam, a tipografia do Estado, da província do Espírito Santo, estava emitindo esses formulários, né? Como era tipo uma casa da moeda, digamos, né? Tinha que sair com printado dentro da tipografia oficial da província do Espírito Santo, né? Para que não houvesse também falsificações, né? Sempre houve, gente. Desde a antiguidade que se falsifica tudo, né? Para que você pudesse colocar. Aí tem a dificuldade também do senhor de escravo lá, ou do feitor, ou do, sei lá, do capitão do mato. Gente, são nomes que a gente traz de volta, mas é triste a história, né? De fazer esse arrolamento, né? Do contador, do guarda-livros, né? Porque tanto quanto as suas plantações, suas residências, casas, carroças, engenhos e alambiques, os escravos também eram colocados assim como propriedade, né?
Aí continua aqui. Pela inspetoria desta alfândega se faz público da conformidade do regulamento de 14 de novembro, ainda em 1885, que a nova matrícula de escravos menores de 60 anos, aí veja o problema. Essa pessoa que fazia essa contabilidade dos seus cativos, né, nas suas fazendas, ou até nas suas residências, na Casa Grande e na Senzala, você precisava ter a idade dessas pessoas. Muitos nasceram ali, né? Você vê que em 1885 já havia essa escravidão no Brasil há 200 anos. Então, a maioria desses escravos que ainda estavam vivos já haviam nascido nessas fazendas. Então, havia um regulamento que você obrigatoriamente deveria registrá-los, e eram registrados nas igrejas, né? Naquela época não havia cartório, ali pelo século XVII, século XVIII. Né? O cartorário era todo feito dentro das paróquias, das igrejas, né? Os nascimentos e falecimentos e enterros, etc. Né? Então, dessa forma, o governo provincial conseguia fazer essa contabilidade muito mais acuradamente do que se imagina. Não havia uma fiscalização, havia uma certa confiança entre o Estado e o senhor de engenho, né? Que era que os engenhos eram os locais onde havia mais cativos trabalhando, né? Para extração da cana, do café, para fazer a cachaça, e etc. Então havia essa. É claro que havia também muita corrupção, né, nessa época. Com certeza havia muita corrupção. O cara dizia que tinha 100 escravos, mas tinha 500. Então isso aí somente com uma fiscalização que naquela época era incipiente, muito difícil de fazer. Mas de qualquer jeito o cara tinha também que, além de preencher essa ficha que saía da tipografia do Estado, dizendo quantos escravos havia com mais de 60 anos, também tinha que dizer aqueles com menos de 60, que continuariam, né, nos seus serviços nas fazendas e nas casas, né? Lembrando que essa lei é de 1885 e logo depois, em 88, houve a Lei Áurea que extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil, né? Aí continua aqui, arrolamento especial de 60 anos em diante, que era uma raridade, tá? Era uma raridade. Talvez a genética dessas pessoas oriundas do continente africano dava a eles uma saúde mais longeva, né? Mas o trabalho nessas roças antigamente era um trabalho muito duro, de sol a sol. Então era um trabalho muito difícil, a pessoa adoecia, não havia medicamento como há hoje. Então era difícil mesmo que a pessoa vivesse mais de 60 anos, né? Mas havia, como eu vou comprovar para vocês aqui. E a extinção gradual daqueles com mais de 60 anos, né, em virtude da lei de 28 de setembro de 1885, deste mesmo ano, achar-se-ão abertos nesta repartição do dia 30 de março de 1886 até o dia 30 de março de 1887, portanto um ano após a promulgação dessa lei por Dom Pedro II ou pela Princesa Isabel, você deveria preencher esse formulário dizendo quantos são cativos, quantos têm mais de 60 e quantos têm menos de 60 e quantas mulheres escravas cativas estão dentro da regulamentação da lei do ventre livre. E seus filhos que oriundos dessas gravidezes que estariam libertos, né, gente? Na Vila do Espírito Santo, em 1886, homens e mulheres escravos, suas idades, proprietários, segundo o censo desse ano, né? No município de Vila Velha, está aqui a Vila do Espírito Santo, tem aqui a Ana, com 74 anos, e o proprietário aqui é Antônio Pinto Pestana. Aí tem o nome dos proprietários de escravos, né, gente, que todo mundo tinha escravo, infelizmente, inclusive homens e mulheres negros também, e mulatos também possuíam escravos, né? É uma história triste, né? Eu não gosto muito de tratar desse assunto, que ele é muito polêmico, mas vamos lá. Na Vila do Espírito Santo tem todos esses aqui, inclusive o Nazário, né, com 104 anos de idade, pertencente ao senhor Antônio Pinto Pestana, todos com aproximadamente 70. Tem aqui a Ana, de 84 anos, de José Pinto Coutinho Rangel, isso em Vila Velha, né? Aqui em Carapina
3 apenas, né? Nesse ano de 1886. Manuel com 66 anos, o outro Manuel com 72 anos e a Rosa com 69 anos aqui, o nome dos seus proprietários. Em Cariacica, todos esses aqui, gente, porque Cariacica, tá vendo a quantidade? Porque Cariacica tinha muita fazenda, né? Assim como a Serra, mas eu não sei por que a Serra, especialmente em Carapina, tem tão poucos aqui. Vamos ver depois. Em Cariacica, muitos realmente com 60, 70 anos aproximadamente, né? Talvez o mais velho aqui é o José, de 80 anos, pertencente à Vitória Maria da Conceição. Isso no município de Cariacica, né? Na freguesia de Cariacica. Aí tem aqui as famílias, né? A gente pode ver o nome das pessoas que eram proprietárias. Aqui é Antônia, com 84 anos. Simoa, de 99 anos de idade. Alberto, com 85 anos de idade. Todos estavam livres a partir do ano de 1886, aqui na província do Espírito Santo, né? E tem aqui também em Mangaraí, a Francisca, Joana, Joaquim, Maria e Vicente, de 69 anos. Em Santa Leopoldina, Adão, com 84 anos, Benedito, Francisca, Manuel, Maria, Rita. E eu gostaria muito de saber a história dessas pessoas, sabe? Nossa, eu daria tudo para saber um pouco mais da história de cada um desses homens e mulheres aqui que foram libertos pela lei número 3.270, de 28 de setembro de 1885, a lei dos sexagenários, né? É uma pena mesmo, né, que a gente tenha passado por essa história. A lei chama-se Lei Saraiva Cotegipe, promulgada por Dom Pedro II e pela princesa Isabel, que seria a nossa imperatriz, né, se não fosse o golpe. E aqui tem toda essa relação, gente, tá vendo aqui, ó? Carapina, Cariacica, Serra, Vila do Espírito Santo, que é a Vila Velha. O Queimado tá aqui, ó. Eu não fiz a transcrição completa não, tá, pessoal? Por isso que a Serra tem pouca gente aqui, ó, em Carapina, né? Tem poucos, mas tem muito mais do que isso, porque o município da Serra era um município também muito grande, com muitas fazendas, né? E com muitos escravos realmente naquela região ali. Mas toda essa relação tá aqui, gente, que eu trouxe aqui, falando dessa relação. A Viana também está aqui, ó. Está aqui os escravos de Viana. E quem deu a entrada nessa papelada foi Justiniano Martins de A. Meireles, a 23 de março de 1886, com o escrivão Martinho Simplício Jorge dos Santos, escrivão de órfãos ainda dessas freguesias, né? Fazendo esse arrolamento dos sexagenários para que fossem libertos a partir do ano de 1886, conforme a lei dos sexagenários de 1885. Esse é um assunto triste. Metade da minha genética é africana, por conta do meu pai, da minha avó paterna, né? Dona Maria Ferreira, que era filha de escravos, né? Minha bisavó Benedita. Então é um assunto que deixa a gente constrangido, minimamente constrangido, né? No mínimo constrangido. Mas é um assunto que a gente precisa tratar, precisa trazer de volta, porque a gente não quer que se repita, apesar da gente saber que não acabou, a coisa ainda anda, né, no subsolo. Então a gente precisa estar sempre atento, alerta, para que isso não aconteça novamente, assim como a gente está vendo o que está acontecendo agora com todo esse antissemitismo que a gente viu nesses últimos meses acontecendo no mundo inteiro. Uma coisa inacreditável, né? E como é que o mundo, ele, né, volta e meia, a gente está revivendo coisas que a gente achou que tinham acabado, e só nos constrange. Mas é isso aí, pessoal. Isso é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre fazendo essa pesquisa, mesmo que ela seja inconveniente, triste, trágica. A gente não gosta de fazer, mas infelizmente, né, a gente precisa trazer esses assuntos de vez em quando, mesmo que sejam assuntos espinhosos. Então valeu, muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba. Se você puder, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, nos ajude a divulgar a história do Espírito Santo, porque é a história do Brasil.
um recorte aqui na região sudeste, no litoral capixaba. Muito obrigado, gente, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.